Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Jus. Está começando o segundo episódio do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. E hoje, no segundo episódio, nós vamos dos artigos 18 até o artigo 28. Galera, não se esqueçam que nós destacamos os artigos que já foram cobrados nas provas e destacamos em vermelho. E para quem não consegue, não está assistindo, a gente colocou um sininho, galera. E também vou avisando aqui quando caiu. Vamos lá? Não, antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho, se inscrever no canal e compartilhar com seus melhores amigos. Vamos lá? Seção 2 do desagravo público. Artigo 18. Já foi cobrado, galera. O inscrito na OAB, quando ofendido comprovadamente em razão do exercício profissional ou de cargo ou função da OAB, tem direito ao desagravo público promovido pelo conselho competente, de ofício, a seu pedido ou de qualquer pessoa. Parágrafo 1º. O pedido será submetido à diretoria do conselho competente, que poderá, nos casos de urgência e notoriedade, conceder imediatamente o desagravo, ad referendum do órgão competente do conselho, conforme definido em regimento interno. Parágrafo 2º. Nos demais casos, a diretoria remeterá o pedido de desagravo ao órgão competente para instrução e decisão, podendo o relator, convencendo-se da existência de prova ou indício de ofensa relacionado ao exercício da profissão ou de cargo da OAB, solicitar informações da pessoa ou autoridade ofensora no prazo de 15 dias, sem que isso configure condição para concessão do desagravo. Parágrafo 3º. O relator pode propor o arquivamento do pedido se a ofensa for pessoal, se não estiver relacionada com o exercício profissional ou com as prerrogativas gerais do advogado ou se configurar crítica de caráter doutrinário, político ou religioso. Parágrafo 4º. Recebidas ou não as informações e convencendo-se da procedência da ofensa, o relator emite parecer que é submetido ao órgão competente do Conselho, conforme definido em regimento interno. Parágrafo 5º. Os desagravos deverão ser decididos no prazo máximo de 60 dias. Parágrafo 6º. Em caso de acolhimento do parecer, é designada a sessão de desagravo, amplamente divulgada, devendo ocorrer no prazo máximo de 30 dias, preferencialmente no local onde a ofensa foi sofrida ou onde se encontre a autoridade ofensora. Parágrafo 7º. Na sessão de desagravo, o presidente lê a nota a ser publicada na imprensa, encaminhada ao ofensor e às autoridades, e registrada nos assentamentos do inscrito no Registro Nacional de Violações de Prerrogativas. Parágrafo 8º. Ocorrendo a ofensa no território da subseção a que se vincule o inscrito, a sessão de desagravo pode ser promovida pela diretoria ou conselho da subseção, com representação do conselho seccional. Parágrafo 9º. O desagravo público, como instrumento de defesa dos direitos e prerrogativas da advocacia, não depende de concordância do ofendido, que não pode dispensá-lo, devendo ser promovido a critério do Conselho. Artigo 19. Já foi cobrado, galera. Compete ao Conselho Federal promover o desagravo público do conselheiro federal ou de presidente de conselho seccional, quando ofendidos no exercício das atribuições de seus cargos e, ainda, quando a ofensa advogado se revestir de relevância e grave violação aos prerrogativos profissionais, com repercussão nacional. Parágrafo único. O Conselho Federal, observado o procedimento previsto no artigo 18 deste regulamento, indica seus representantes para a sessão pública de desagravo na sede do Conselho Seccional, salvo no caso de ofensa a conselheiro federal. Capítulo 3 da inscrição na OAB. Artigo 20. O requerente à inscrição principal no quadro de advogados presta o seguinte compromisso perante o Conselho Seccional, a diretoria ou o Conselho da Subseção. Prometo exercer a advocacia com dignidade e independência, observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Parágrafo 1º. É indelegável, por sua natureza solene e personalíssima, o compromisso referido neste artigo. Parágrafo 2º.
A conduta incompatível com a advocacia, comprovadamente imputável a requerente, impede a inscrição no quadro de advogados. Artigo 21. O advogado pode requerer o registro, nos seus assentamentos, de fatos comprovados de sua atividade profissional ou cultural, ou a ela relacionados, e de seus serviços prestados à classe, à OAB e ao país. Artigo 22. O advogado, regularmente notificado, deve quitar seu débito relativo às anuidades no prazo de 15 dias da notificação, sob pena de suspensão, aplicado em processo disciplinar. Parágrafo único. Cancela-se a inscrição quando ocorrer a terceira suspensão relativa ao não pagamento de anuidades distintas. Artigo 23. Já foi cobrado, galera. O requerente à inscrição no quadro de advogados, na falta de diploma regularmente registrado, apresenta certidão de graduação em Direito, acompanhada de cópia autenticada do respectivo histórico escolar. Parágrafo único. Revogado. Artigo 24. Aos conselhos seccionais da OAB incumbe alimentar automaticamente, por via eletrônica, o Cadastro Nacional dos Advogados, CNA, mantendo as informações correspondentes constantemente atualizadas. Parágrafo 1º. O CNA deve conter o nome completo de cada advogado, o nome social, o número da inscrição, o conselho seccional e a subseção a que está vinculado, o número de inscrição no CPF, a filiação, o sexo, a autodeclaração de cor ou raça, a data de inscrição na OAB e sua modalidade, a existência de penalidades eventualmente aplicadas, estas em campo reservado, a fotografia, o endereço completo e o número de telefone profissional, o endereço do correio eletrônico e o nome da sociedade de advogados de que eventualmente faça parte ou esteja associado, e, opcionalmente, o nome profissional, a existência de deficiência de que seja portador, opção para doação de órgãos, registro geral, data e órgão emissor, número de título de eleitor, zona, seção, UF eleitoral, unidade da Federação Eleitoral, certificado militar e passaporte. Parágrafo 2º. No cadastro são incluídas, igualmente, informações sobre o cancelamento das inscrições. Parágrafo 3º. O Conselho Seccional em que o advogado mantém inscrição suplementar deverá registrar a punição disciplinar imposta por outra seccional, no Cadastro Nacional de Advogados, em até 24 horas, a contar da comunicação de que trata o artigo 70, parágrafo 2º do Estatuto de Advocacia e da OAB. Artigo 24-A. Os conselhos seccionais da OAB incumbe alimentar automaticamente em tempo real, por via eletrônica, o Cadastro Nacional das Sociedades de Advogados, Conselho Nacional de Sociedades de Advogados, CNSA, mantendo as informações correspondentes constantemente atualizadas. Parágrafo 1º. O CNSA deve conter a razão social, o número de registro perante a seccional, a data do pedido de registro e a do efetivo registro, o prazo de duração, o endereço completo, inclusive telefone e correio eletrônico, nome social e qualificação de todos os sócios e as modificações ocorridas em seu quadro social. Parágrafo 2º. Mantendo as sociedades filiais, os dados destas, bem como os números de inscrição suplementar de seus sócios, provimento número 112 de 2006, artigo 70, parágrafo 1º, após averbados no Conselho Seccional no qual se localiza o escritório-sede, serão averbados no CNSA. Parágrafo 3º. São igualmente averbados no CNSA os ajustes de associação ou de colaboração. Parágrafo 4º. São proibidas razões sociais iguais ou semelhantes, prevalecendo a razão social da sociedade com a inscrição mais antiga. Parágrafo 5º. Constatando-se semelhança ou identidade de razões sociais, o Conselho Federal da OAB solicitará, de ofício, a alteração da razão social mais recente, caso a sociedade com registro mais recente não requeira a alteração da sua razão social, acrescentando ou excluindo dados que a distinga da sociedade precedentemente registrada. Parágrafo 6º. Verificado conflito de interesses envolvendo sociedades em razão de identidade ou semelhança de razões sociais em estados diversos, a questão será apreciada pelo Conselho Federal da OAB, garantindo-se o devido processo legal. Artigo 24b. Aplicam-se ao Conselho Nacional das Sociedades de Advogados
CNSA as normas estabelecidas no provimento 95 de 2000 para os advogados, assim como as restrições quanto à divulgação das informações nele inseridas. Artigo 25. Os pedidos de transferência de inscrição de advogados são regulados em provimento do Conselho Federal. Artigo 26. O advogado fica dispensado de comunicar o exercício eventual da profissão até o total de 5 causas por ano, acima do qual abriga-se a inscrição suplementar. Capítulo 4 do estágio profissional. Já foi cobrado, galera. Artigo 27. O estágio profissional de advocacia, inclusive para graduados, é requisito necessário à inscrição no quadro de estagiários da OAB e meio adequado de aprendizagem prática. Parágrafo 1º. O estágio profissional de advocacia pode ser oferecido pela instituição de ensino superior autorizada e credenciada, em convênio com a OAB, complementando-se a carga horária do estágio curricular supervisionado com atividades práticas típicas de advogado e de estudo do Estatuto e do Código de Ética e Disciplina, observado o tempo conjunto mínimo de 300 horas, distribuído em 2 ou mais anos. Parágrafo 2º. A complementação da carga horária no total estabelecido no convênio pode ser efetivada na forma de atividades jurídicas no núcleo de prática jurídica da instituição de ensino, na Defensoria Pública, em escritórios de advocacia ou em setores jurídicos públicos ou privados, credenciados e fiscalizados pela OAB. Parágrafo 3º. As atividades de estágio ministrado por instituições de ensino para fins de convênio com a OAB são exclusivamente práticas, incluindo a redação de atos processuais e profissionais, as rotinas processuais, a assistência, a atuação em audiências e sessões, as visitas a órgãos judiciários, a prestação de serviços jurídicos e as técnicas de negociação coletiva, de arbitragem e de conciliação. Artigo 28. O estágio realizado da Defensoria Pública da União, do Distrito Federal ou dos Estados, na forma do artigo 145 da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, é considerado válido para fins de inscrição no quadro de estagiários da OAB. Galera, é isso aí. Esse foi o 2º episódio do Regulamento Geral do Estatuto de Advocacia e da OAB. Se você curtiu esse formato, deixe o seu like, compartilhe com seus melhores amigos e até a próxima. Um forte abraço. Tchau!